Apareceu aí, né, pessoal? Boa. Legal. Então, vamos lá. Essa primeira questão caiu uma muito parecida, talvez alguns números sejam um pouco diferentes, né? Mas nesse jeitão caiu na prova passada, né? Você vai ver que não é uma questão difícil. Vai precisar ter algum rigor aí, algum critério para não errar, tá certo? Então, olha só. Considere os retornos recebidos de uma aplicação e as inflações nos respectivos períodos. Aí tá lá, ano 1 até o ano 4. E a pergunta é: podemos afirmar que a taxa real que o investidor obteve em todo o período foi de? Então, você precisa achar a taxa real. Foi dada a rentabilidade, portanto, a taxa nominal, né? E foi dada a inflação. Para chegar na taxa real, eu preciso pegar a rentabilidade nominal e tirar a inflação. Tá certo? Muito bom. Então, lembra o seguinte, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Taxa nominal é a barra cheinha, aqui eu tenho inflação, então essa aqui é a taxa nominal, aí eu tenho a inflação, tá certo? E o que sobra é a taxa real. Só que não é uma conta de menos ou uma conta de mais. É aquela chamada fórmula de Fischer. Então, por exemplo, se a taxa nominal é 10% e a inflação é 6%, como é que eu calculo a real? 1,10 por causa desse 10, dividido por 1,06 por causa desse 6%, 0,6, menos 1, tá certo? É assim que eu calculo rentabilidade real, né? Não sei se vocês todos se lembram, se isso está tranquilo. Então, 1,10, tá certo? Enter, 1,06 divide, legal? Isso aqui é o fator da minha taxa real. Faço 1 menos, como está lá na fórmula, é esse número já, só que esse número ele está em decimal. É uma taxa de 0,03, tá? Está em decimal. Para achar em porcentagem, você sempre multiplica por 100. Então, deu 3,77, tá? Então, eita, nós. Então, isso aqui deu 3,77%. Beleza? Perceberam que 6 mais 3,77, feito assim, conta de padaria, daria 9,77, não daria 10. Então, tem que tomar esse cuidado, tá certo? Tudo bem? Tá claro aqui como funciona a sistemática? Vamos pegar, então, período a período e entender qual foi a rentabilidade real. Então, eu estou pondo mais uma coluna aqui no dedo, que é a minha rentabilidade real. 4 com 7 de inflação. Gente, 1,04 dividido por 1,07 menos 1. Vamos fazer igualzinho, tá certo? 1,04 dividido por 1,07 menos 1. Já deu para ver que vai dar negativa essa taxa real, porque a inflação foi maior do que a rentabilidade. Então, olha só, 1,04 enter, 1,07 divide, deu isso daí. Não esquece da fórmula, 1 menos. Ah, tinha que fazer o 1 menos, tá certo? Quando eu fiz o 1 menos, engraçado, né? No espelhamento não fez 1 menos, aqui no meu iPad fez, no espelhamento não. Vocês estão vendo 0,97 na tela, né? Nossa. Sim. Calma aí. Meia hora depois. Acho que tá zoada aqui a conexão, não é possível. Olha lá. 100 vezes. Agora tá certinho. 2,80 negativo, estão vendo? 2,803738, tá? Então, 2,80% negativo, tá certo? 2,80 negativo. Então, não esquece, negativo, essa poçonhoca aí. Beleza? O que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar isso numa memória. Então, eu vou colocar STO1. Pronto, está lá na memória 1. Beleza? Ok. Agora tem o segundo caso. 9 com 5. Nem pensa muito, é 1,09 dividido por 1,05 menos 1. Tá vendo? Mesmo jeito. 1,09, 1,05. Então, você vem aqui, 1,09 enter, 1,05 divide, tá certo? Muito bom. 1 menos 100 vezes.
Legal. Bom, já vai aparecer aí, tá com alguma lentidão aí na comunicação, mas já vai aparecer aí que vai dar esses 3,81%, 3,809524. Eu vou dar um STO2. STO2 quer dizer que eu estou salvando na memória 2 esse resultado. Então, 3,81% positivo. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? No primeiro ano, eu tive uma rentabilidade real, uma taxa real negativa de 2,80. No segundo, eu tive uma taxa real positiva de 3,81. Estão vendo? Então, eu estou calculando a taxa real ano a ano. Beleza? Ano 3, o que aconteceu no ano 3? 5 com menos 2. Presta atenção aqui, que aparece inflação negativa, deflação, você fica com medo, né? Olha só. 1,05. E aqui embaixo, cuidado, que você tem que fazer 1 mais menos 0,02, tá certo? Então, não vai dar 1,02, vai dar 0,98 isso aqui. Então, isso aqui, ó, vai ser 0,98. Perceberam? Aí tem que fazer menos 1, igual. Então, 1,05 dividido por 0,98 e depois menos 1. Vem aqui, né, na sua HP, 1,05, né, Enter, 0,98 divide, tá certo? 1 menos 100 vezes, tá? Isso aqui já vai aparecer aí no visor, tá? Mas isso aqui deu 7,142857. 7,1428, opa. 7,142857. Vou pôr 7,14% e vou colocar na memória 3 aqui. STO3. Tirar só o WhatsApp daqui, senão vai ficar pitando. Agora, para você ter segurança no que você está fazendo, olha só, 5% de rentabilidade nominal, deflação de 2. E eu estou chegando numa rentabilidade real de 7,14. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque como houve deflação, queda de preços, eu ganhei os 5, que foi o aumento do meu capital, e como os preços estão mais baratos, o meu ganho no poder de compra foi maior ainda. Foi 7 alguma coisa, perceberam? Então, a inflação ela joga contra a sua rentabilidade real. E a deflação ela joga a favor, porque você consegue comprar mais bens com a mesma quantidade de dinheiro. Então, olhando assim, batendo o olho, parece que está tudo certinho mesmo. Fechado? Finalmente, o último lá, que vai ser 1,12 dividido por 1,05, né? Então, vem aqui, olha lá. 1,12, Enter, 1,05, divide. Beleza? Aí você vai fazer 1 menos 100 vezes. Tá lá, 6,67%, STO memória 4. 6,67%. Legal? 12 menos 5 seria 7, como a gente faz por Fischer, é um pouquinho menos que isso, 6,67, faz sentido, né? Faz sentido. Beleza, legal? Muito bom. Agora a gente precisa agregar todas essas taxas, né? Qual que é o jeito mais fácil de você agregar essas taxas? Imagina o seguinte, você pode ir compondo cada uma delas, que é o jeito mais difícil, mas o jeito mais fácil é fazer o seguinte, você tem um capital de 100, tá certo? Então, dá um 100 Enter, beleza? Então, imagina que você começou com R$ 100 lá no ano 0. Aí, o que aconteceu no ano 1, gente? No ano 1, você teve uma rentabilidade negativa de 2,80%, não teve? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar RCL1, tá certo? Que aí apareceu aquele valor, porcento menos, tá certo?
Desculpa, era por cento mais. Calma aí, deixa eu zerar aqui. 100, Enter. RCL1, tá certo? Porcento mais. Então, o que aconteceu? No ano 1, finalzinho do ano 1, você tem menos dinheiro, porque a sua rentabilidade foi negativa. Então, caiu para 97, 196 e alguma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na HP e vou colocar 3,81% mais. Beleza? Então, vamos lá. 3,81%. Nossa, tá travado aqui. Galera, segura aí. Vamos lá, então. Vamos ver se agora funciona. Então, nós temos uma série aqui, né, de coisas, de taxas que a gente precisa compor. Eu vou utilizar o que eu considero que é o modelo mais simples para fazer isso. Deixa eu só ganhar um pouco de terreno aqui. Vou apagar tudo que eu fiz aqui, tá certo? Ideia, tentar deixar bem didático aqui. Eu começo com um valor de R$100, tá certo? Aí eu vou lá na minha HP e jogo menos 2,80%, tá certo? Na verdade, para ser bem exato, eu vou lá na HP e jogo esse menos 2,80 que está lá guardadinho, aperto a tecla porcentagem e depois aperto a tecla mais. Quando eu fizer isso, ele vai jogar uma capitalização de 2,80 negativa, aí vai dar 97 alguma coisa. Então pega HP, vamos fazer junto aí. Você vai colocar lá 100 para começar, né? 100, Enter, tá certo? Aí vai no RCL1, se você tiver armazenado aquela primeira taxa. Apareceu no visor, não apareceu? Aí você aperta a tecla que está em cima do CLX. Beleza. Aí você aperta a teclinha mais. Deu 97,19. 97,20 praticamente. O que é esse 97,20? Esse 97,20 quer dizer que certeza que estão me sabotando aqui, pessoal. Não vou te falar. Eita, nice. Esse 97,20 é R$100 aplicados na data zero. R$100 aplicados na data zero. Depois de um ano, viram 97,20. Por quê? Porque a gente teve uma rentabilidade negativa. Tá certo? Aí, é o que a gente tem no final do ano 1, não é? Muito bem. Ano 2, qual que era a nossa rentabilidade real? Está lá na minha segunda memória. Então, eu vou colocar RCL 2, tá certo? Aperta a teclinha porcentagem, porque rendeu 3,80 de forma real. Aperta a teclinha porcentagem e aí aperta a teclinha mais. Ah, que beleza, olha lá. Aí eu chego em 100,89, é isso? Isso, 100,89. Beleza? Muito bem. Aí vem o ano 3. No ano 3, eu tive aí mais de 7% de rentabilidade. Né? Então, isso é o que eu tenho no final do ano 2. Dá um RCL3, tá vendo? Aperta a teclinha porcentagem e aí você aperta o mais. 108,11, tá certo? 108,11, beleza? Chegou ano 4. Ano 4, um pouquinho menos de 7, 6,6777. 6,66667. Então, agora eu vou jogar o ano 4 em cima. Então, eu tenho lá o 108,11, dá um RCL4, porcentagem, mais 115,31. 115,31, tá? Então, em termos reais, gente, o que aconteceu? Eu apliquei aqui, na data zero, R$100. 4 anos depois, eu tenho 115,31
1.031, não tenho? Qual foi a minha taxa no período? Você pode pôr na HP, no FV, no PV e tal, mas eu quero a taxa no período. Batendo o olho, eu já vejo que foi 15,31%, porque eu tinha 100, agora eu tenho 115,31, tá certo? Então, alternativa B, 15,31. Legal? Perceba, quais são as dificuldades dessa questão, né? A maior dificuldade aqui é a atenção com os sinais negativos, porque os alunos se confundem normalmente quando veem os sinais negativos. Tanto deflação, quanto o resultado da taxa real ser negativo, como foi nesse primeiro caso, que o nominal era 4, a inflação era 7. Tá bom? De resto, e aí pegar esse jeitinho de fazer aqui, que é o mais simples. Qual que seria o outro jeito? Era você ir multiplicando os fatores. Então, no primeiro lá, 1 mais, eu perdi a taxa aqui que saiu, mas ó, era 1 mais, aqui é menos 2,8%. Então, 1 mais menos 0,028. E aí vai pegando 1 por 1 vezes, tá certo? Eu acho mais complicado, pela HP é mais simples, tá certo? Inclusive, na prova tinha rentabilidade negativa, né? Tinha rentabilidade negativa. Ah, tinha esse aqui negativo também, né? Isso, a rentabilidade negativa e mais a inflação negativa. É. Aqui você teria que tomar cuidado, então imagina que fosse menos 4% aqui, né? Quando você faz Fischer, você teria que fazer 0,96 dividido por tarará, entendeu? Porque normalmente, se é positivo, é 1,04, não é? É para cima. Aqui você teria que fazer para baixo, teria que usar o 0,96, né? Então, isso é uma coisa para estar aqui. No mesmo ano, a rentabilidade é a inflação negativa, né? Só para confundir ainda, né? Na prova ainda. Mas veja só, se você tiver um método, você não vai ser pego É de fácil. calça curta. Imagina que aqui fosse menos 4 e aqui menos 7. 0,96 em cima, 0,93 embaixo. Por quê? Eu tirei 1 menos 0,04 aqui, 1 menos 0,07 aqui. Tá certo? E vai fazendo numa boa. Mas tem que ter Sim, método. Se agora você ficou fácil. não tiver método, você pode errar de bobeirinha. Não é difícil, mas tem os detalhezinhos, e o duro é que na prova você tá meio assim, né? Putz, vamos fazer um horário, não sei o quê, e às vezes você acaba errando uma besteirinha, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Estou preparando aquele simulado que eu falei para vocês, já tinha um simulado pronto, mas eu estou dando uma aperfeiçoada nele, vai ter umas 20 questões só de matemática financeira. Então, devo terminar aí os próximos dias, aí eu vou colocar uma bem sofisticadinha dessa aqui também, para não ter erro. Felipe, se a gente fosse terminar e era só fazer a composição pela fórmula de Fischer toda, a gente chegaria naquela taxa de 15 e pronto. Sim, exatamente. No final, você diz? Era só multiplicar todas as taxas para achar a taxa final. Multiplicar os fatores, né? Que é 1 mais a taxa. Tá Para certo? todos, é isso? Multiplica todos os fatores e faz menos 1 no final, não pode esquecer. Aí você chegaria na taxa. Tá. Tá bom? Muito. É a Alessandra que está no iPhone 7? Acho que. Não sei se ela. Vamos lá. Questão número 2. Marília e Dirceu são os provedores da família Martins. Acreditam que trabalharão por mais 30 anos. Galera, eu vou voltar a falar para vocês. Coloca isso aqui em fluxo de caixa, para você entender o que está acontecendo, tá certo? Isso é fundamental. São provedores da família Martins que trabalharão por mais 30 anos, 360 meses. 360 meses, tá certo? Meses. Poupando 10 mil na primeira década. Então, na primeira década, eles vão poupar 10 mil, tá certo? Vai até a data 120 aqui. Por quê? 10 anos são 120 meses. 12 mil na segunda década. Então, aqui ó, é 10K. Aqui é 12K. Tá certo? E na última década é 8 mil. Aqui é 8K. Beleza? Então, é isso que eles vão fazer. Considerando uma taxa real média de 3%, então o I é 3% ao ano, né? Então, veja, os cortes aqui são mensais.
Se os aportes são mensais, eu vou ter que trabalhar com uma taxa mensal. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa aí, uma transformação para ir para a taxa mensal. Beleza? Primeiro aporte vai ser daqui a um mês. Por que que essa informação é relevante? Senão eu ia ter que usar o begin, né? Isso. Para saber se usa begin. Se não tivesse falando nada, não ia mudar nada. Você ia considerar daqui a um mês. Se tivesse falando, primeiro aporte é imediato, aí você usa o begin. Então, o default é não usa begin. Se deixar claro no enunciado que tem begin, aí você usa. Quanto aproximadamente eles terão acumulado no final desses 30 anos? Beleza? Então, aqui é um exercício tranquilo assim, ele é meio chato, mas conceitualmente ele é fácil, né? Eu preciso ir acumulando essa grana. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ver quanto tem, vou mudar a cor aqui, vou ver quanto que eles vão ter acumulado nos primeiros 10 anos. Por quê? Porque o PMT vai mudar depois. Então, é importante eu fazer separadamente, eu vou fazer os primeiros 10 anos. Vem comigo aqui na HP. Se você tiver com a sua HP, a gente não tem pressa, mas eu quero que você tenha confiança no que você está fazendo. Pega a sua HP, coloca 10 mil, né? Muda o sinal e joga lá no... Tá certo? Então, 10 mil lá no PMT. 120 no N, é ou não é? Só que faltou a gente achar a taxa, tá certo? 3% ao ano. Eu preciso transformar isso aqui em mês. Então, isso aqui vai ser 1,03 elevado a 1 sobre 12. Eu tenho para 12 meses, eu quero para um mês. Tá certo? Então, eu vou vir aqui, 1,03 Enter, 12 inverte, eleva, 1 menos 100 vezes. Tá lá. 0,246627. Tá certo? Vê se você chega nessa taxa aí também. Se não chegar, me fala, a gente faz devagarinho. Tá? Então, é 1,03 elevado a 1 sobre 12, menos 1, que me deu 0,246627. Eu já vou colocar no I, já aperta a teclinha aí. Fechado? E aí você chama o valor futuro. Olha que beleza. Então, nos primeiros 10 anos, ao final de 10 anos, eles terão acumulado esse valor, que é 1.394.479 479,99. Tá bom? Muito bom. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar esse valor na memória 1. Então, STO número 1. STO 1. Está lá na minha memória 1. Beleza? Então, está guardadinho. Isso é o que ele acumulou nos primeiros 10 anos. Agora, presta bastante atenção. O que vai acontecer? Eu vou entender quanto que ele vai ter acumulado nos próximos 10 anos. Então, agora eu vou fazer o segundo ciclo. Quanto que ele já tem hoje? Ele tem 394.479,99, não tem? Isso aqui vai ser o meu valor presente, CHS, cuidado para fazer direitinho os sinais, CHS-PV. Então, esse entra agora como meu valor presente, porque agora eu estou na data 120, perceberam? Na data 120, ele já acumulou esse valor, então vai entrar como PV. O 12K, que é a nova contribuição, 12 mil, CHS, tem que ser o mesmo sinal do PV, CHS-PMT. Tá certo? Porque é um dinheiro que vai se somar ao que ele já tem acumulado, então tem que ser mesmo sinal do PV. 0,2499, né, que era a taxa não vai mudar lá, é o I, 120 é o N, e aí eu vou chamar o meu PV, o meu FV. Legal? Então, eu vou acumular o segundo período. Eu trago agora um valor presente que foi acumulado antes, junto com as novas contribuições, a essa taxa e por esse período. Então, vamos lá. Por sorte, isso aqui já está na tela, não está? Então, eu já
isso aqui no meu PV. Só cuidado com o sinal, é negativo, joga lá no PV. Tá bom? 12.000, que é a nova contribuição, eu vou jogar CHS no PMT. Beleza? A taxa mudou? Não, não mudou. A taxa é a mesma. O N mudou? Não, não mudou. É o mesmo. Então, não vou nem mexer. Só vou apertar o FV. Beleza, ó. 3.547, 440, bababá. 3.547, 440, 53. Beleza? Estão comigo? Você vê, chatinho, mas é só ir controlando. Agora eu preciso chegar na última data, na data futura, tá certo? Gente, é a mesma coisa, o mesmo pensamento, só que o valor presente agora não vai ser esse aqui. O valor presente vai ser esse aqui, tá certo? O PMT não vai ser mais 12K, o PMT vai ser 8K. De resto, não muda nada, continuam sendo 120 meses de contribuição e continua mantendo a mesma taxa. Já está na minha tela isso aqui, não está? CHS, põe no PV. Legal? O meu PMT agora é 8.000. Cuida com o sinal. CHS, PMT. Taxa não mudou, N não mudou, chama valor futuro. Olha lá. 5.883, 047, 56. 5.883, 047, 56. Tá certo? É isso aí. Oi. Eu não sei se a minha HP está configurada diferente aqui, mas eu fiz 5 vezes o segundo fluxo e está dando 3.525 ao invés de 3.547. Será que eu posso ter feito aqui de errado? É mesmo? Não é? E eu já fiz várias vezes, aí eu não sei se a minha HP está com algum tal, que ela... Vários exercícios eu tô fazendo, tô apagando tudo, os registros, porque eu tenho percebido que tá dando uns resultados estranhos. E aí não sei por que tá dando isso. Não tem um asterisco aí piscando na tela, não, né? Não, eu até achei que poderia ser a bateria também. E o Czinho tá na tela também, se bem que o Czinho não ia dar Tá. problema. E não tem o Tá. bag na tela, o bag do Biguinho não tá na tela também, não. Também não. Menina, não sei o que pode ser. Acho que eu vou trocar de... Vou até pegar uma outra aqui que eu tenho mais velha, que ela tá demorando para dar o resultado, mas quem sabe ela esteja mais confiável. Mas tá bom. Faz o teste. E assim, em último caso, baixa um emulador no celular, alguma coisa, e tenta também. Uhum. Pra gente, é importante você descobrir isso antes da prova, porque senão você vai ficar insegura. Sim. Beleza. Depois, se tiver uma resposta aí, você me fala se deu certo na outra, tá? Tá bom. Uhum. 5.883, 047. Você vê que deu diferença, né, pessoal? Aqui tá um 28, aqui tá um 56. Não esquenta a cabeça, tá? Se você fizer no Excel, dá de um jeito. Se você fizer na HP, dá de outro, nos pontos flutuantes, tá? Porque o número de casas que é memória é diferente, tá? Mas nunca vai ter uma alternativa que você vai ficar em dúvida, tá? Só não prestar muita atenção nisso daí. Beleza? Tá claro? Tudo bom. Poderia ter usado Alessandra, Felipe, o PMT e o valor presente como positivos para sair o valor futuro negativo? Daria no mesmo? Poderia. Meu único medo é que você use o mesmo sinal, tá? Eu já pus programado que nem um robô aqui para sempre que é contribuição que o cara faz, é dinheiro que ele não está disponível para ele gastar, uma saída de caixa para ele. Então eu tendo a imaginar que isso vai ficar negativo, para eu não me confundir. Eu dou essa dica para vocês. Quando você tem um padrão, você vai sempre usar aquele padrão e não erra, tá?
Então, eu acho que fica melhor, fica mais à prova de erro, mas do ponto de vista prático, você faz como você quiser. Ok. 3. Tânia é uma pessoa bastante consciente da necessidade de formar um patrimônio. Aos 32 anos, ela acumulou 230 mil e pretende se aposentar daqui a exatos 20 anos, tendo constituído uma reserva de 3 milhões. Aqui a pergunta é qual é a taxa de retorno que ela aportará, considerando que ela aportará 8 mil reais mensais. Então, quanto que ela precisa ter de retorno, imaginando essa situação, tá certo? Se ela vai se aposentar daqui a 20 anos, nós estamos falando de quantos meses? 240, tá certo? Ela vai aportar 8 mil, e ela já tem disponível para ela 3 milhões. Só que ela vai abrir mão desses 3 milhões, ela não vai consumir, então ela vai ter uma saída de caixa, né? Um dinheiro que vai ficar preso, não vai estar disponível para ela, né? É o que eu estava falando. Então ela tem uma saída de 3 milhões e depois ela tem saídas de 8 mil até essa data 240 aqui. Legal? Ah, não, desculpa, eu viajei aqui, né? Até agora ela tem quanto? 230 mil. Pô, eu já tô achando que a mulher tá rica lá, aos 32 anos ela já tá de boa, mas não tá. Ela tem 230 mil. E ela quer chegar nos 3 milhões, certo? Vocês não falam nada, né? Vocês estão vendo eu cair no barranco e estão dando risada. Pô, mancada. Bora lá. Então, qual que é o valor da taxa? É o que a gente vai achar. Qual que é o valor do N? 240. Tá certo? Veja que como eu estou colocando o N em meses, já vai aparecer para mim a taxa mensal. Bonitinho. O aporte aqui está mensal, então está tudo na base que precisa estar. Beleza? Vem comigo aqui, então. Vou zerar minha calculadora para não carregar nenhum erro, né? 230 mil. Dá um CHS, tá certo? Isso daí vai pro PV, tá certo? 8 mil CHS é o meu PMT. 240 é o meu N. 3 milhões é o meu FV. E aí você chama a taxa. 0,2397. 0,2397. 0,2397 é 0,24. Então, 0,24 ao mês. Tá? Quiser se sofisticar um pouquinho, a pergunta estaria perguntando qual é a taxa anual. Aí você teria que pegar esse 0,24 e levar para a base anual, mas é algo que você já está meio que acostumado a fazer, tá certo? Aí você faria 1 mais 0,24% elevado a 12 menos 1, que é a mesma coisa que fazer 1,0024 a 12 menos 1, tá bom? E aí você chegaria na taxa A anual. minha HP demora, pisca. Isso é bateria, hein? Até ela dar resposta. Ela tá piscando. Quando a bateria tá fraca, fica um asterisco piscando. Tem esse Não, é asterisco? o resultado. Quando eu puxo, por exemplo, puxo o I, aí demora. Fica calculando. Caramba, ela é muito antiga, não? Tem uns 30 anos. Você acredita? Acho que é por isso. Mas foi meu primeiro chefe que me deu, eu tenho o maior carinho por ela. Aí eu não acho. Eu tenho uma velhinha também que ela é mais lenta, coitadinha, mas Nossa, a bicha é a gente lenta. se apega. Pois é. Até porque foi uma pessoa querida que me deu. Tá fogo, viu? Tem que arrumar uma nova mesmo. Beleza, gente? A próxima aqui. Jorge Vossato tem 27 parcelas mensais a serem pagas relativas ao financiamento do seu automóvel. Então, olha só, faltam 27 aqui pelo jeito. Então, tem 27 parcelas aqui que ele precisa pagar ainda. As parcelas são fixas no valor de 2.200. Então, ó, tem uma pancada aqui, 2.200. Então, ele tem que pagar aqui 2.200, 27 vezes. E a próxima vence em um dia. Por que essa informação é relevante? Por isso aqui, ó. Na verdade, a próxima já é na data zero. Porque são parcelas mensais. Se ela vence amanhã, já está na data zero. Tá certo? Perceberam?
Esse que é o ponto aqui. Então, aqui, tipicamente, é um lugar que eu utilizaria Begin, ok? Ao consultar a instituição financeira, Jorge poderia quitar o financiamento por 46.466,28. Então, a instituição financeira falou, esse valor da dívida que você tem com a gente, ele é de 46.466,28, tá? Então, se você for quitar, você paga isso daí. Ou então, você paga as 27 de 2.200. Se você fizer aí 27 de 2.200, vai dar aí uns 54, se fosse 2.000, vai dar aí uns 59, tá certo? Então, para adiantar o pagamento dessa dívida, ele tem um desconto, ou seja, tem uma taxa de juros para trazer a valor presente. E a pergunta do enunciado é, qual que é essa taxa? Tá certo? Então, olha só, como é que eu vou fazer isso? Este é o meu PV, meu PMT, ele é 2.200. Cuidado, aqui você tem que mudar o sinal, né? Ou de um ou de outro, mas aqui tem que mudar o sinal. Então, você vai ter que colocar um CHS aqui. Beleza? O N é 27, não é? E aí você vai perguntar qual é a taxa. Legal? Então, vamos lá. Mas aí eu tenho que mudar dos dois, tanto do PV quanto do PMT? Não, porque um é uma contrapartida do outro. Naquele exercício que a gente estava fazendo antes, eu estava poupando. Então, eu já tinha um dinheiro na data zero e aquele dinheiro ia ser somado mais dinheiro. Aqui não. Aqui é uma coisa ou outra. Ou eu pago as 27 de 2.200 ou eu pago 46 agora. Então, um é contraponto do outro. Tá certo? Então, aqui eu quero ver qual que é a taxa embutida. Não sei se fui claro, se deu para entender o que eu quero dizer. Você só deixa no mesmo sinal quando você está fazendo está poupando dinheiro para o futuro. Tá certo? Do ponto de vista desse cara, ó, esse 2.200 é saída todo mês. Só que ele está pensando assim, eu não quero mais ter essa saída todo mês. Estou com uma grana agora, quero ter uma saída só na data zero. Então, uma condição, ela elimina a outra. Ou ele vai pagar 2.200 por mês, ou ele vai pagar 46.466,28 na data zero. Naquela condição anterior que a gente tinha visto lá da menina, da Tânia, ela tinha já um dinheiro na data, ela ia aplicar esse e ia aplicar também as parcelas mensais. Então, uma coisa não excluía a outra, uma coisa se somava à outra. Percebeu? Agora, vamos ver aqui, então. Vou zerar a calculadora, né? Vou colocar primeiro o valor presente. Então, o banco falou, ó, 46.466,28. 46.466,20. Tá certo? Então, se você quiser, você dá uma saída de caixa de 46.466,28 agora, eu vou colocar isso como valor presente. Se você der essa saída de caixa, você vai economizar, 2.200 por mês, tá certo? Então, eu vou colocar 2.200 positivo, porque é o que você vai economizar, que é o que você gasta com essa parcela hoje, eu vou colar no PMT, tá certo? São quantas? São 27. Põe no N. E aí chama o I. 1,84. O que você faz? Você vai que nem vaca brava aqui, 1,84, coloca lá 1,84 ao mês. Tá certo? Você estaria acertando ou estaria errando? Errou. Errou. Por que errou? Não ativou o Begin. Não ativou o Begin. Primeira parcela já vence agora, já vence amanhã, tá certo? Então, vai lá no G7, né? E pergunta novamente a taxa. 2%. Beleza. 2% ao mês, né? Não vai achar que é ao ano, 2% ao mês. Aí você matou aí. Beleza? Então, fique esperto aí nessas chamadinhas aí de biguinho ou sem biguinho e tal. Professor, mas não caberia recurso, porque o vencimento é amanhã, né? Se tu analisar, o dinheiro tem custo no tempo, né? Primeiro vencimento. Eu acho que o grande ponto é que aqui, ó, meses, tá certo? Se eu perguntar para você, amanhã é mês 0 ou é mês 1, acho que não vai ter discussão que é mês 0, né? Tá muito longe do mês 1. Mês 1 é daqui 30 dias. Então,
Eu acho que os caras iam indeferir esse recurso aí, cara. 5. Bebeto tem 2 opções de investimento em títulos públicos. A gente fez uma semelhante já, né? Na aula passada. Eu estou batendo nessa tecla porque toda a prova cai uma dessa. E como ela é relativamente fácil, não tem muito que se errar. Não dá para deixar isso aí na mesa, né? Então, ele investe a 9% num título pré, ou ele investe a 5 mais IPCA numa NTNB, né, por exemplo. Legal? Então, a grande pergunta é, qual é o IPCA acumulado previsto para esse prazo de 3 anos? Primeira coisa aqui que a gente está meio careca, eu mais que vocês, de fazer isso aqui, é 1,09 dividido por 1,05 menos 1. Olha lá. 1,09, que é a taxa nominal, menos a taxa real, para eu chegar no IPCA anual aqui. Então, você vem aqui, 1,09 enter, 1,05 divide, tá certo? 1 menos, tá em decimal. Quero que bonitinho. Em porcentagem, 3,81. Já vou STO1, já vou deixar na minha memória lá, tá? Então, 3,81% ao ano. Isso aqui é o que o mercado acha que vai ser o IPCA ao ano, tá certo? Só que eu preciso do IPCA acumulado para quantos anos? Para 3. Fechou? Como é que vamos fazer isso daí? É só pegar isso daqui que está anual e levar para um período de 3 anos. Fechou? Tem aquelas 2 maneiras de fazer, né? Eu, pessoalmente, eu acho mais prático fazer assim. Se for o Luan que falou que ele prefere fazer do outro jeito, tranquilo, faz do jeito que achar melhor. Melhor jeito é aquele que você domina, tá? Então, 1,0381 elevado a 3 menos 1. Aqui, ó. 100 divide 1 mais 3 eleva 1 menos, 1 menos, peraí que eu fiz besteira agora, isso é L1, 100 divide 1 mais 3 eleva, é isso aí, tá certo? 1 menos 100 vezes 11,87%, tá? Alternativa D, 11,87%, ok? Beleza? Lembrando, né, como que seria aquele outro jeito, né? Aquele outro jeito é o seguinte, imagina que você vem aqui na sua HP, vou só zerar os registradores financeiros, tá? Tirar esse biguinho aqui que eu tenho toque. Olha só, imagina que você tem um PV de 100, um valor presente de 100, tá certo? Aí, você tem uma taxa anual que é 3 e alguma coisa, 3,87, acho que era, né? 3,80. Você coloca lá no I, tá certo? Coloca lá no I. O seu N, ele é 3. Esse N que é 3 é o período que você quer fazer essa capitalização. Então, você colocou 100, sempre 100, tá? 100 como valor presente, você colocou a taxa anual, e eu quero para 3 anos. Chama aí o valor futuro, 111, tá. Ou seja, em 3 anos, essa taxa anual de 3 e alguma coisa faz com que o seu capital vá para 111. Qual foi a taxa no período? É só agora você falar, eu quero N de 1, não quero mais o N de 3, eu quero o N de 1. Então, você coloca 1 aqui no N, tá certo? Coloca 1 no N e acha a taxa. 11,87, dá a mesma coisa. Tá? Então, são 2 formas diferentes de você fazer a mesma coisa. Legal, essa aqui a gente não fez nenhuma ainda. Vamos falar um pouquinho dos financiamentos, da tabela SAC, tabela Price. Não sei se vocês se lembram bem a respeito disso, mas a tabela Price ela é muito fácil, porque a tabela Price ela é o PMT, que a gente já está acostumado. Né? Então, a gente vinha trabalhando aqui com o PMT na calculadora, a gente está bem acostumado a fazer isso. Então, tabela Price, lembra que Price, PMT, começa com P. Então, você não vai ter erro, não vai ter problema com isso. E o que é a tabela SAC?
SAC não é serviço de atendimento ao consumidor, tá? SAC é sistema de amortização. Perfeito, isso que você pensou, constante. Constante. É isso aí, é constante. É a amortização que é constante. Na tabela price, o que é constante? O valor da parcela. Isso. Parcela constante. Na tabela SAC, é a amortização que é constante. Ô, professor, mas o que é amortização? A amortização é a devolução do principal. Porque quando eu pego, por exemplo, 100 mil reais emprestado, imagina que a taxa é 1% ao mês, tá certo? Então, no mês seguinte, já incidiu R$1.000 de juros, não incidiu? Pois é. A minha parcela normalmente vai ser os juros daquele mês adicionados de um pedacinho de amortização. Então, eu tenho que pagar os juros e eu tenho que ir devolvendo o principal aos poucos, senão a dívida nunca acaba. Então, eu tenho que lembrar que parcela é sempre igual a amortização mais juros. Isso para qualquer sistema, tá? Parcela é amortização mais juros. Legal? Então, esse ponto ele é muito importante quando a gente for lidar com as diferenças da price e da SAC. Agora, pensa comigo. O financiamento aqui é de 500 mil. A família vai comprar lá um imóvel para financiar 500 mil. E a parcela máxima é 4 mil. Muito bem. Aí a pergunta é, qual dessas situações é cabível para essa família? Então, eu preciso calcular a primeira parcela. Lembrando que na price, a primeira parcela é igual às demais, mas na SAC não. Na SAC eu tenho parcelas decrescentes, então a maior parcela vai ser a primeira. Por isso que eu vou calcular a primeira parcela do financiamento em cada uma dessas condições. Tá certo? Primeira condição, vamos lá. Prazo de 30 anos, custo efetivo de 0,7 ao mês, tabela price. Como é que eu faço isso? Sempre que falou em tabela price, é aquele joguinho da calculadora que a gente vem fazendo desde o comecinho da nossa aula aqui. 500 mil é o meu financiamento. Então, eu estou pegando 500 mil emprestado, põe lá no PV. Tá certo? Qual que é o prazo aqui? 30 anos. 30 anos são 360 meses. 360 é o meu N, tá certo? Muito bom. E a taxa? 0,7 ao mês. Então, você vem aqui, 0,7 é a taxa, tá certo? Que parcela que vai dar isso daí? 3.809,19, tá certo? Cabe dentro de 4 pau? Cabe. Deu menor que 4 mil, não deu? Então, beleza, esse aqui entra. Fechou? Eu vou fazer o próximo de tabela price, então eu vou fazer o 3, porque eu já tenho o negócio lá esquematizado, já tenho o valor lá que está de 500 mil, preciso mudar alguns outros parâmetros. Por exemplo, são 25 anos. 25, enter, 12 vezes, são 300 meses. Então, é esse 300 que vai pro N, você coloca no N, tá certo? A minha taxa não é mais 0,7 como era aqui, ela é 0,66. Então, você vem aqui, 0,66 e coloca no I. Então, mudou prazo, mudou taxa, o valor presente não muda, é 500 mil mesmo, chama o PMT. 3.832. Cabe em 4 pau? Cabe. Então, essa aqui passou. Vamos ver a tabela SAC agora? Então, agora mudou um pouquinho a nossa programação mental. Como que funciona a tabela SAC? Prazo de 30 anos, tá certo? Se o prazo é de 30 anos, o valor da dívida não é 500 mil? É 500 mil. A amortização é constante. Quanto que é a amortização? SAC, Sistema de Amortização Constante. Quanto que é a amortização? 500 mil que eu vou pagar em quantos meses? Aqui, ó. 360, certo? Isso. 500 mil dividido por 360. Então, você vem aqui e aí, 500 mil, enter, 360, divide. 1.388,89.
Então, a minha amortização é 388,89. Isso aqui, pessoal, esse valor é só a devolução do principal. Só que a parcela, ela é a amortização mais os juros. Quanto é que eu vou pagar de juros? 500 mil vezes No primeiro mês. 0,7, né? Perfeito? 500 mil, que é o valor que eu peguei emprestado, quanto eu estou devendo. Logo que eu tomo o empréstimo, eu estou devendo 500 mil. E aí, a taxa mensal é 0,7, então é vezes 0,7%. Tá certo? Então, é isso aqui que eu tenho que fazer. 500 mil, né? 500 mil. Enter. Olha lá, 3,5. Então, 3,5 é só juros. Galera, 3,5 mais 388, isso aqui já vai me dar quase 5 pau, né? 4,888. Não cabe aqui. Então, essa aqui não cabe. Beleza? Muito bom. Se essa aqui não cabe, a 4 vai caber menos, porque a amortização é em 25 anos. Ah, mas a 7 é menor. Putz, mas eu acho que isso aqui vai impactar mais. Mas para tirar a prova dos 9, vamos fazer, tá? Eu vou fazer aqui em vermelho, só para ganhar espaço. Em vez de ser 360 meses, são 300 meses, tá? Então, 500 mil dividido por 300. 500 mil, enter, 300 divide. É 1,666,67 amortização. 1,666,67 só de amortização. E aqui, em vez de ser 0,7, vai ser 0,66% a taxa, tá? Então, 500 mil vezes 0,66%. 500 mil, enter, 0,66%, 3.300. 3.300. Pô, se você somar 3.300 com 1.666, vai para quase 5 pau, tá vendo? Então, 4 pau não cabe na parcela. Saque não cabe, não tem jeito, né? Porque do saque, você tem sempre uma primeira parcela, o começo do financiamento saque, a parcela é maior que a price. Então, somente a 1 e a 3 seriam cabíveis aqui, alternativa C. Beleza? Felipe, Oi. tem uma pergunta aqui que já vai um pouquinho mais teórica. Fazendo essas comparações de saque, price, até os outros sistemas também, o VPL deles no final tem que bater, correto? O VPL, deixa eu pensar. Eu lembro isso muito antigo da época que eu aprendi finanças, Tem. assim, do ponto de vista de VPL, não fazia diferença escolher entre os sistemas. É porque pensa comigo, né? O seu VPL, ele é a diferença entre a taxa mínima de atratividade e entre a TIR e a taxa mínima de atratividade. Se a sua TIR, que é essa taxa aqui, for a mesma, e a sua taxa mínima de atratividade for a mesma também, havendo somente uma tomada de empréstimo na data zero, né? Ou se houver outras, mas a data for igualzinha, o VPL vai dar igual, tá? Agora, cuidado com uma coisa, o fato do VPL ser igual não quer dizer que a quantidade de juros que você paga em termos de grana vai ser igual. Sim. Porque quanto antes você devolve o principal, menos juros você paga. Então, na tabela saque, como você devolve antes o principal, logo no começo a sua parcela é mais alta, em termos reais você paga menos juros. A taxa é a mesma, só que você paga menos juros porque você devolveu antes o dinheiro. Sim. Beleza? Também tem a questão do orçamento do cara, né? Para adequar a parcela, né? Que quase sempre é o que manda, né? De forma prática, no mercado é isso. O cara vai ver o que ele tem bolso para pagar. Ele gostou pra caramba do imóvel. Ele faz das tripas coração. Passou lá o financiamento em 30 anos e o brasileiro tem essa ideia, né? Mas o imóvel é meu. Então, eu não vou alugar. Eu vou comprar
porque eu estou pagando juros para caramba, mas o imóvel é meu. Só que o que também o pessoal não se liga, quando você está pagando juros, você está queimando dinheiro, né? Então, pra vocês terem uma ideia, eu acompanho o mercado desde sempre em relação a financiar versus alugar. E qualquer financista vai te dizer que a melhor coisa que você faz na vida é alugar. Aluga, a diferença do que você pagaria num financiamento, que é mais caro que o aluguel, você vai poupando para depois comprar o imóvel à vista, tá certo? Isso é real. Pergunta para mim se eu não tenho um imóvel financiado. Eu tenho um imóvel financiado. Por que eu tenho um imóvel financiado? Porque você quer pegar o seu imóvel, você quer fazer aquelas alterações, deixar a casa como você gosta, você não quer ficar se mudando, ainda mais quando você casa e tem filho, né? Muda muito a sua perspectiva. Mas do ponto de vista financeiro, sem dúvida, o aluguel seria mais vantagem. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui caiu na prova retrasada, não na passada. Roger Guedes fez um financiamento imobiliário utilizando a tabela SAC. O saldo devedor por ele contratado é de 360 mil por um prazo de 15 anos, a uma taxa de juros de 9,5% ao ano. Sabendo que Roger deveria pagar hoje a parcela de número 29, mas gostaria de quitar o financiamento antecipadamente, ele fez uma consulta para descobrir qual é o seu saldo devedor atualmente. Qual valor deve ter sido informado a ele? Tá certo? Então, complica um pouco, né? Porque se a tabela price, eu ponho lá o que falta pagar, trago a valor presente e já era. Mas aqui é tabela saque, né? E aí, como é que eu vou fazer isso daí? Sempre que falou em tabela saques... Oi? Primeiro 360 em 15 anos, né? O prazo de amortização. Eu estou vendo a sua boca mexer, Graciele, mas eu não estou ouvindo o áudio. Vai, tenta agora. Tá melhor? Tá melhor. Oi. Estou ouvindo, pode falar. A gente primeiro tem que achar a amortização, né? Isso, exatamente. Você está no caminho certo, é isso mesmo. Então, o que acontece? Falou em tabela SAC, a gente vai trabalhar muito com amortização, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Se ele fez um financiamento, o saldo de devedor que ele contratou é 360 mil, tá certo? Ele está na parcela 29, eu sei que ele já pagou 28 parcelas a um determinado valor, mas tem juros e tem amortização. Para abater saldo devedor, eu nem considero juros, eu só olho para amortização. Então, olha só, quanto que é a amortização? A amortização é sempre 360 mil, que é o valor contratado. A amortização é sempre o valor contratado, dividido pelo número total de parcelas. Como ele fez 15 anos, 10 anos é 120, 20 anos é 240, 15 anos é o que está no meio, é 180 parcelas. Tá certo? Quanto que era, então, a amortização dele? R$2.000 por mês, é ou não é? Então, se você jogar lá na HP, você vai chegar no R$2.000 por mês. Legal, ele pagou 28, não pagou? Uhum. Então, quanto que ele já amortizou dessa dívida? 28 vezes 2.000, é ou não é? 28 vezes 2.000, o cara amortizou 56 pau, fala aí. 56 mil, tá certo? Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Tinha uma dívida de 360, ele já pagou 56 mil dessa dívida. Não se confunda, ele pagou mais que ele pagou juros também. Mas do principal, ele pagou 56 mil, tá bom? Então, olha só. 360 menos 56 mil vai dar 304 mil. Fechado? Então, ele tem um saldo devedor de 304 mil. Você mais afoito, já vai lá e marca 304. Você vai errar. Ô, professor, por que você fala assim? Por que você é cruel desse jeito? Por que eu vou errar? Porque hoje está vencendo a dívida, a parcela 29. Então, depois que ele pagou as 28 e o saldo devedor estava em 4, passou um mês. Não passou um mês?
E está vencendo a 29ª. Putz. Então, acumulou um pouquinho mais de juros. Então, o saldo devedor dele é os 304 mil, mais os juros acumulados da parcela 28 para a parcela 29. Tá certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 304 mil e vou ter que jogar essa taxa de juros aqui, só que mensal, né? 9,5 é ao ano, ok? Então, vai lá. 1,095 eleva a 1 sobre 12 menos 1. Tá certo? Eu vou fazer aqui. 1,095, enter. 12, inverte, eleva. 1 menos 100 vezes. É essa taxa aqui. 0,759153. Isso aqui é a taxa mensal, tá? 0,759153%. Fechado? Beleza? Tudo bem. Vou pegar, então, quanto é que ele estava devendo? 304. Pega 304 aqui. 304 mil. Enter. RCL 2%. 2,307,86, né? Mais 306, 307. Eu fiz muito rápido aí, vocês entenderam o que eu fiz? Calma aí, vou fazer de novo aqui. Então, tem 304, que é o que ele estava devendo, tá certo? 304. Aí, o que que acontece? Ele está devendo já esse 304 que está aqui, mais os juros de um mês, sendo que a taxa de juros é essa aqui. Quanto que são os juros de um mês? 304. Aí, eu vou chamar aqui a minha taxa mensal, por cento. Os juros são isso, 2,307,83. 2,307,83. Tá certo? Aí vem aqui, coloco um mais. 306, 307,83. Tá certo? Aí você marca a alternativa C, que é a correta. Fechado? Beleza, pessoal. Não vejo mais grandes elucubrações na parte numérica. No outro simulado que eu vou passar para vocês, aí eu vou colocar uma pergunta um pouco mais conceitual de diferença de saque e price, tá? Que faz algum tempo que não cai. Caía há algum tempo, faz algum tempo que não cai. Vamos para o 8. Romário recentemente deixou o seu emprego depois de 25 anos. Extensa carreira corporativa. Ele pretende investir em uma franquia de chocolates e recebeu a informação que teria que investir 1 milhão na franquia, com os seguintes fluxos de caixa esperados para os anos seguintes à abertura. Considerando uma TMA de 10%, qual é o payback descontado desse investimento? Tá certo? Vocês lembram o que é payback descontado? Primeiro, o que é payback? É o tempo para recuperar o principal. Isso. E o que é payback descontado? É o tempo para recuperar o principal no mesmo período de tempo, né? Trazido a valor presente. Isso, trazido a valor presente. Então, eu vou ter que pegar, você falou aí a expressão mágica, trazido a valor presente. Então, eu vou ter que enxergar quanto que esses fluxos que eu vou receber lá na frente valem a valor presente. Por quê? Pô, receber 280 mil daqui a 7 anos não tem o mesmo valor que receber isso daí hoje, tá certo? Descontado, ele visa considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, eu vou ter que trazer, põe isso na cabeça de vocês, eu vou ter que trazer a valor presente cada um desses fluxos, tá bom? Então, ele investiu 1 milhão, né? 1 milhão. E aí, ano que vem ele recebe 120 mil, mas quanto é que vale 120 mil do ano que vem hoje? E aí é só a gente trabalhar, né, com essa taxa de 10% ao ano, que é a taxa mínima de atratividade. Aqui, pessoal, é só saber gerenciar bem a HP para ser rápido o processo. 10, você coloca aqui no I, tá certo? Vou começar com 1 no N, porque é o fluxo do primeiro ano. O fluxo do primeiro ano é 120 mil, né? Então põe lá 120 mil, tá certo? Cuidado, esse 120 mil é no FV, valor futuro, tá? Quanto que vale 120 mil de valor futuro para valor
a uma taxa de 10% ao ano por um ano. E aí você chama o valor presente. Tá lá, 109.090,91. Vou pôr aqui 109.090. Vou até desconsiderar os centavos, porque para a gente não vai apitar em nada, né? Quando voltar, voltou. Aí, sai só mudando o que precisa mudar, gente. O próximo valor futuro é 240 mil. Vem aqui no 240 mil e muda o valor futuro. Aí muda o N também. 2 passa a ser o novo N. E chama o PV. Tá certo? 198.347. Era 240. Eu pus 240, gente? Vocês prestaram atenção aí? Acho que eu pus, né? 198. 347,11. 347,11. Beleza? Não vou pôr vírgula, não. 198.347. Legal? Muito bem. Tá bem longe ainda de voltar a 1 milhão, tá vendo? Então, não vou nem fazer conta disso agora. 260 mil agora passa a ser o meu valor futuro. Vai lá, 260 mil. Coloca lá em valor futuro. 3 é o seu N. Chama o valor presente. 195.341. 195.341. 270 mil. 270 mil, coloca lá em valor futuro, 4 agora é o seu N, chama o valor presente. 184.414. 184.414. Bom, aqui eu já começo a ficar de olho, né? Porque se fosse 200 mil, é tudo pertinho de 200 mil. 200, 400, 709. Ainda está longe do 1 milhão. Tá? Porque eu preciso ver o seguinte, quando que eu vou bater 1 milhão? Quando que eu tenho de volta o 1 milhão que eu investi? Então, vai para o próximo aqui, 280 mil. Coloca no FV, 5 é o meu N, chama o PV. 173.858. 173.858. Já vou fazer o próximo, que é 280 mil, mas o N vai ser 6. Então, não vou nem mexer no valor futuro, que continua sendo 280 mil. Só coloco 6 no N e chamo o PV. 158.053. 158.053. E vou fazer o último também. Só vou mudar o N para 7. Chamo o valor presente. 143.684. 143.684. Então, ou vai ser data 6 ou vai ser data 7. Vamos ver se até a data 6 já voltou tudo. Tá bom? Então, agora a gente precisa somar essa porçonhoca toda aí. Legal? Vem comigo aqui. 109.090. Enter. 198.347. 198.347 mais 195.341. 195.341 mais 184.414 mais 184.414 mais depois 173.858 mais 173.858 mais tá chegando, hein? 158.053 mais 158.053 mais. Opa, deu. Então, aqui no 158.053, tá certo? Esse aqui, eu tive o payback. Então, payback descontado 6 anos. Beleza? Professor, e se tivesse uma questão com meses, faria na proporção? Faria na proporção. Tivesse 5,9 meses, 5,10, enfim. Pois tem toda uma discussão em cima disso, tá? Por quê? Porque você tem, dependendo do projeto com o qual você trabalha, A Mariana tá aí?
Eu estou vendo no grupo do WhatsApp. Ah, tá aí sim. Grupo do WhatsApp, né? Vocês tinham caído, agora acho que está tudo certo. Dependendo do projeto, imagina que volte em 5,9 meses. Beleza, eu vou falar que em 5,9 anos. Beleza, eu vou falar que são 6 anos. E se for em 5,2 anos? Eu posso falar que voltou em 5 anos? Não posso, né? Porque demora um pouco mais do que 5 anos. Então, se eu for conservador, eu colocaria 6 anos, tá certo? Então, de um modo geral, a gente só coloca quando de fato voltou todo o principal. Então, você vê, no ano 6 aqui, na verdade, já vai ter voltado o principal e mais um pouquinho, mas eu tenho que garantir que no 6º ano já voltou tudo, tá certo? Então, normalmente o enunciado, ele vai te dar uma direção nesse sentido. Se ele quer que você seja conservador ou se ele quer que você faça uma estimativa mais linear da coisa, tá? 9, vamos lá. A 9 e a 10, elas são muito interessantes, eu quero que vocês prestem atenção, porque tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença, tá? Então vem comigo. Ana Lúcia, ela optou recentemente por investir em um título que paga cupons semestrais de R$ 48,81. Faz o fluxo, galera. R$ 48,81. Beleza? Muito bem. Ele tem 2 anos, tá certo? Ele é semestral, tá? Então, aqui acontece em 6 meses, aqui acontece em 12, aqui acontece em 18, aqui acontece em 24, e ela recebe esses 48,81. Só que ela recebe também esses 1.000, que é o valor de face, lá no vencimento. Beleza? E ela pagou, na data 0, né? Ela pagou aqui 892,20. Esse é o fluxo. Então, entenda o fluxo, porque senão você erra o problema. Entendi o fluxo? Beleza. Agora fica tranquilo de eu fazer o cálculo. Tá certo? Qual que vai ser a sacada que vocês vão ter que ficar espertos aqui? Que essa taxa, esse cupom aqui, ele é semestral. Tá vendo? Cupons semestrais. Então, quando eu fizer o cálculo da TIR, eu vou achar uma taxa o quê? Semestral. Então, eu vou jogar aqui primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre. Tá bom? Então, quando eu chamar a TIR, vai me dar uma taxa semestral, que eu vou ter que anualizar no finalzinho. Beleza? Bora fazer? Então, vamos lá, então. Pega a sua HP, acompanha comigo aí. Então, qual que é o CF0? Vou usar as teclinhas lá, CF0, CFJ e tal. CF0 é 892,20. Então, vem aqui, 892,20, muda o sinal, GCF0. Beleza? Aí eu vou ter 3 de 48,81. Tá certo? 3 de 48,81. Então, eu vou colocar 48,81 é positivo, porque eu recebo essa grana. 48,81. GCFJ. Não é? Quantas vezes isso acontece? Não é 3 vezes? Então, aí eu vou no 3GNJ. Beleza? Eu estou falando que esse 48,81 se repete 3 vezes. Então, GNJ, que é onde está a teclinha FV lá, tá vendo? Beleza. Faltou colocar o último fluxo. Qual que é o último fluxo, Filipão? É o seguinte, 1.000 mais esse 48,81 aqui. Então, na data 4, no semestre 4, eu recebo 1.048,81. Então, eu vou colocar 1.048,81, tá certo? Eu vou colocar lá no GCFJ. GCFJ. Dei entrada em todos os fluxos, tá certo? E agora eu chamo a TIR. F e RR, né? Que é onde está a teclinha FV lá, tá vendo? F e RR. 8,15% é a TIR.
TIR igual a 8,15%. O que você faz? Dando o horário, você achando que não vai dar tempo, você vai que nem um doido assim, né? E dá um peba assim na alternativa C. É 8,15. Você vai errar. Porque a alternativa C está dizendo que é 8,15 ao ano. Mas você colocou os fluxos semestrais aqui, tá vendo? Então, o que eu faço, carecão? Pega os 8,15 e analisa isso aqui. 1 mais 0,0815, né? Eu vou fazer direto aqui. 1,0815 ao quadrado menos 1. Por que ao quadrado? Porque cada ano tem 2 semestres, tá certo? Então, vem aqui, tá certo? 100 divide 1 mais 2 eleva, olha lá, fazer bonitinho, 100 vezes 16,96, certo? É essa taxa que você tem que colocar, 16,96% ao ano. Beleza, tranquilo? Dúvidas? Se você não tem dúvida nessa, você terá na próxima. Tcharam! Olha só, a próxima ela é o mesmo enunciado com uma variação que faz toda a diferença. O sem vergonha do avaliador lá da Planejar colocou com uma taxa mínima de atratividade de 6%. Qual é o retorno esperado para esse título? Rapaz, não falou em TIR e veio com um tal de retorno esperado. Quando falar em retorno esperado, a gente vai estar falando de TIR modificada. Porque a TIR modificada é uma TIR mais realista, porque ela considera que aquele cupom de 48,81 que eu recebo aqui, ele vai ser reinvestido, não na própria TIR, porque eu não vou ter mais essa oportunidade. Vai ser reinvestido a taxa mínima de atratividade. Então, aqui eu preciso calcular a TIR modificada dessa bagaça. E para vocês que estavam na aula de quarta-feira ou que viram depois a aula, eu falei que TIR modificada a gente calcula como? Todas as saídas de caixa traga para a data zero e todas as entradas leva para onde? Para casa? Data futura. Leva para última data. data. Exato. Então, quarto semestre aqui, porque está em semestre esse negócio aqui. Beleza? É isso que você tem que fazer. Saída de caixa já está bonitinha aqui, ó, 892,20. 892,20, tá bom? E as entradas? Pô, as entradas eu vou ter que pegar esse 48,81 e ir jogando lá para o final. Começando 48,81, que está aqui na data 1, né? 48,81, tá certo? Esse aqui é o PV. 3 é o N. Por que 3 é o N, professor? Porque está na data 1 e eu preciso jogar para a data 4. Eu ando quantas datas? Ando 3 datas. Tá certo? 3 é o N. Qual que é a taxa? A taxa é 6%, só que é 6% ao ano. E aqui eu estou trabalhando em base semestral, tá certo? Então, detalhezinho, mas é importante. 1,06 elevado a 1 sobre 2 menos 1. Então, você vem aqui, 1,06, enter, 1 sobre 2. A taxa vai ser essa, 29563. Então, a taxa é 2,9563, tá? Então, minha taxa vai ser 2,9563. Se você puder usar todas as casas, eu não calculei aqui? Calculei. Então, eu já vou jogar esse valor lá na taxa, tá? Daqui a pouquinho eu jogo. Beleza, e aí você chama o valor futuro. E depois, galera, é só ir mudando, né? Porque em vez de 3, o N vai ser 2, porque aí eu tenho que levar este para a data 4. Depois vai ser 1, que eu tenho que levar este para a data 4. E o da data 4 já está lá. Tá certo? Então, vamos fazer aqui um por um. Fazer o primeiro, tá? Então, olha só. O primeiro vai ser esse 48,81 jogado para a data 4, eu vou colocar aqui. Então, deixa eu zerar os financeiros. Isso aqui é a minha taxa, já vou deixar lá.
O meu N vai ser 3, porque eu vou da data 1 até a data 4. O 48,80 é o meu valor presente, era isso mesmo, né? 48,81 é o meu valor presente, chama o valor futuro. 53,27. 53,27. Beleza? Já vou colocar aqui na minha memória, STO1. Vou mudar o sinal e vou colocar como STO1. Beleza? Tá guardadinho lá. Agora, só vou mudar o N, tá certo? O N vai ser 2. Coloca 2 no N, chama valor futuro. 51,74. 51,74. Beleza? Venho aqui, mudo o sinal, vou colocar na memória 2. Agora o N vai ser 1. Põe 1 lá no N. Chama valor futuro. 50,25. 50,25. Beleza? Vou tirar aqui o negativo e pôr na memória 3. Beleza. Então, esses são os valores futuros. Vou somar eles e vou somar com o 1048,81 para saber quanto que a gente tem na data 4. Beleza? Vamos lá fazer? Olha só. Vou chamar um por um aqui. RCL1, Enter. RCL2 mais, RCL3 mais. Esses são os 3 cupons que agora estão na data correta. E soma o 1048,81. 1048,81 mais. Beleza? Deu isso aí. 1.204,07. Muito bom. Achei isso daí, pessoal. Agora é só colocar lá na HP e ver qual que é a taxa que está embutida. Vocês estão comigo? Estão acompanhando aí? Cansado já, né? Vai chegando no final, a cabeça está cansada, né? Aguenta aí, estão acabando. Beleza. Então, tá lá. Vou zerar os meus registradores financeiros, então vou lá no FFIM, só para não carregar sujeira. Isso aqui é meu valor futuro, então vou colocar lá em valor futuro. Valor presente é esse aqui, ó, 892,20. Então, 892,20, muda o sinal, põe lá no valor presente. O meu N é 4, né? 4 é o meu N, chama a taxa. 7,78. Então, taxa é 7,78%. Beleza? E aí, tá pronto isso aqui já? Não, porque está indo ao semestre, né? Tem que jogar o ano. Perfeito, tá o semestre. O correto é transformar isso ao ano. Então, é 1,0778 elevado ao quadrado menos 1, e vou chegar lá. Tá bom? 100 divide 1 mais 2 eu elevo 16,17, 1 menos 100 vezes 16,17%. Pô, cheguei aqui, 16,17% ao ano. Beleza? Então, olha só, que interessante. A TIR tinha dado 16,96. Agora, a TIR modificada deu 16,17. Por que a TIR modificada deu menor? É que, na verdade, e não mais uma taxa de 16,90 e pouco. é que ao invés de eu aplicar 7, eu vou aplicar 6, né? Por isso que ela vai dar menor, né? Correto? Isso. Ao invés de eu aplicar a uma taxa, porque a TIR, né? Se você olhar, a TIR é 16,96 ao ano, não é?
Só que na prática, então, o que vai acontecer é que quando eu recebo esse cupom aqui, ele não vai ser reaplicado a 16,96 ao ano. Ele vai ser reaplicado a 6% ao ano. Puxa a rentabilidade para baixo. Perceberam? Esse é o grande ponto. A TIR modificada considera isso. Por que mexeu tão pouco, professor? É porque os cupons são pequenininhos, perto do valor principal. Se esses cupons fossem maiores, ia mexer mais, ia ser bem menos que a TIR, o resultado dessa questão 10. Beleza, galera? Puxadinho hoje, né? Mas é isso aí. Tinha uma dúvida que eu fiquei na semana passada. Você fez um exercício igual a esse, e aí não lembro, alguém falou que se colocasse no fluxo também, da TIR, na HP, ele daria o mesmo resultado. Aí eu fiz, não deu, aí eu fiz agora aqui para ver se eu estava fazendo alguma coisa errada. E aí eu também não consegui chegar. Confiável? É melhor fazer nesse modelo mesmo, ou dá para fazer no fluxo, eu que estou fazendo errado? O Mariana, era o cálculo da TIR? Aí alguém falou assim, se você colocar todos a valor futuro e os cupons que você já encontrou o valor futuro, colocar lá no fluxo da TIR e chamar a TIR, é para dar o mesmo resultado, ou seja, 7,78 ao semestre. Mas eu teria que colocar alguma coisa diferente? Vamos fazer assim, vamos fazer juntos esse aqui, e aí a gente vê se dá algum chabu. Deixa eu só compartilhar novamente aqui. Inclusive, eu achei o erro aqui que eu estava fazendo da HP. Eu tinha salvado... O que era, Mariana? Eu salvei no primeiro fluxo a taxa, e aí quando eu anotei, eu arredondei para baixo. Aí é óbvio que os outros ia O seu som está menos. travando, eu não estou conseguindo te entender. Perdão. Eu tinha salvado a taxa errada. Aí, a hora que eu fui tirar a teima aqui, eu que estava colocando a taxa errada mesmo. Então, não era o problema na HP, era comigo. Não, menos mal, porque pelo menos descobriu, agora você ficava em paz, né? Vamos fazer então usando o CF0? Vem aqui. Vamos zerar aqui a calculadora, tá? Então, vou fazer usando o CF0 aqui. Olha só. 892,20 vai ser o GCF0. Então, 892,20 G... Vou mudar o sinal antes. Espera aí, Felipe, presta atenção. 892,20, muda o sinal, GCF0. Legal. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter fluxos 1, 2 e 3 igual a 0. Então, eu preciso registrar que eles são 0, tá? Então, eu venho aqui e falo 0, G, CFJ. Tá certo? Esse 0 se repete quantas vezes? 3 vezes. 3GNJ. Porque aí eu estou dizendo para HP o seguinte, fluxo 1, 2 e 3 são iguais a 0. Agora eu vou colocar 1.204.07 GCFJ. 1.204.07 GCFJ. Beleza? Legal. Aí vamos chamar a TIR. 7,78 ao semestre. Beleza? Que é exatamente o que eu tinha achado aqui, tá vendo? 7,78. Eu achei que, quando ele falou que colocou no fluxo, eu achei que ele tinha colocado todas as parcelas dentro do semestre, 1, 2, 3, e aí ia dar mais, a TIR ia dar maior mesmo, né? Porque aí eu estava colocando, ao invés de... Entendeu o que eu fiz? Então tá bom, Entendi. agora tá certo, entendi como é que faz. Se eu já levei todos a valor presente, eu não vou colocar no semestre 1, no semestre 2, no semestre 3, aí não ia fazer sentido. Tá bom, você levou a valor futuro. Sim, se eu já levei a valor futuro, eu não vou colocar nos semestres. Tá bom. Senão você tem uma dupla contagem aí. Tá bom. Obrigada. Beleza, galera? Pessoal, mantenha o ritmo aí, né? Segunda-feira tem mais.
Eu vou ver se eu consigo até o finalzinho de amanhã, não sei se eu vou conseguir, vou ver se eu consigo já deixar o simulado de fundamentos de finanças e aos poucos, se vocês puderem fazer, ótimo. Deixei um PDF com vocês lá no grupo, que é um resumão de questões importantes sobre perfil de competências e sobre código de ética. Como eu escrevi lá no grupo, vocês têm que pegar aquilo e conseguir resolver sem consultar. Ah, não vai conseguir, vai ter dificuldade. Então, você vai lá, consulta, mas já saiba que daqui uns dias você tem que voltar nesse questionário e saber resolver sem consultar, porque isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Tá bom? Eu vou colocar o gabarito lá. Eu vi que a Isabela já respondeu, mandou lá. Eu vou checar direitinho e eu coloco o gabarito para vocês na sequência, tá bom? Ô, Felipe, eu não participei, foi de Fundamentos de Finanças também, né? Deve ter sido de exercícios. Não subiu ainda não tá lá ainda não a aula. Subiu sim, opa. Eu vou olhar então de novo. Certeza. Da aula passada, né? Foi cálculos subiu também. já no dia seguinte. O meu compromisso com vocês é subir no dia seguinte. Se não subiu, grita lá no grupo, pode falar, porque a minha equipe está avisada para subir no dia seguinte, tá bom? Eu não vi, eu vou dar uma olhada, pode deixar. Valeu, gente, até mais. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau.